dia, sejam muito bem-vindos. Em nome do curso e do Departamento de Psicossomática Psicanalítica, eu gostaria de dar as boas-vindas a Marília Zanstein e agradecer muito a disponibilidade dela de vir ao nosso encontro. Eu queria também agradecer a presença das colegas da sociedade, Eliane Rache, Vitória Bejar, que, juntamente com a Silvana Réia e Magda Cury, disponibilizaram a presença, possibilitaram uma parceria entre nós e a sociedade que possibilitou esse encontro de hoje, né? Queria também agradecer a presença dos colegas representantes dos outros departamentos de psicanálise do Instituto. A presença de Marília nos deixa muito felizes pela sua importância dentro da psicanálise, pela relevância do seu pensamento sobre a clínica dos pacientes que somatizam e dos chamados casos difíceis, assim como pelo refinamento da clínica dela. Por isso, a gente se sente feliz e honrado com a presença dela. A gente espera que esse encontro, a partir das falas de Marília, dos comentários dela sobre o caso, e principalmente a partir das perguntas e dos comentários que vocês vão fazer, a gente espera que esse encontro se constitua numa conversa agradável e proveitosa para todos nós. Então, agora eu passo a palavra para Marília. Obrigada. Bien, alors je veux vous remercier parce que je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Ela agradece porque ela está muito feliz de estar aqui conosco. Je suis très heureuse de voir que la psychosomatique est très en vogue et que ça l'intéresse beaucoup de monde à São Paulo. Ela está interessada de ver que a psicossomática interessa muita gente em São Paulo. Et vous savez, moi j'ai toujours été pour la pluralité. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait plusieurs groupes. Je ne trouve pas qu'il faut forcément tout unifier, mais à condition que les groupes se parlent entre eux. Ela sempre foi pela pluralidade, ela acha que é possível que existam muitos grupos e na condição que esses grupos conversem entre si. Parce que c'est de la confrontation entre des pensées un peu différentes que naissent les idées les plus intéressantes. Porque é da confrontação de ideias diferentes que nascem as ideias mais interessantes. Alors, comme vous savez, moi je suis issue de l'école de Paris de psychosomatique où j'ai commencé tout au début de la fondation de l'IPSO par Pierre Marty. Como vocês sabem, ela participa da Escola de Psicossomática de Paris desde o começo da formação por Pierre Marty. Quand je suis arrivée, l'IPSO était presque considéré comme une dissidence de la psychanalyse française. Quando ela chegou, o IPSO era considerado quase como uma dissidência da psicanálise francesa. Et je me souviens que Pierre Marty, moi j'étais à ce moment-là candidate à la Société psychanalytique de Paris, et Pierre Marty m'a dit, vous savez que c'est peut-être pas très bon pour votre cursus que vous travaillez avec moi. E quando ela chegou, ela estava começando a formação dela na Sociedade de Psicanálise e o Marty disse para ela, você está sabendo que talvez não seja muito bom para o seu currículo você trabalhar comigo. Et finalement, comme vous voyez, les choses se sont tellement renversées que maintenant, la SPP est très fière de dire que la psychosomatique est une branche de la SPP.
E como vocês sabem, as coisas mudaram tanto que atualmente a Sociedade Psicanalítica de Paris tem muito orgulho, né, desse lado psicossomático, né, que se desenvolve no seio da sociedade. Alors, je ne veux pas monopoliser parce qu'on va s'occuper du cas, mais je vais peut-être vous dire un peu mon évolution à moi à partir de la formation auprès de Pierre Marty. Ela não quer monopolizar a palavra porque a gente vai trabalhar em torno do caso, mas ela quer dar uma breve ideia do percurso dela em torno das ideias, em torno da formação com Pierre Marty. Je pense que Pierre Marty avait une pensée absolument révolutionnaire. Ela acha que o Marty teve uma ideia absolutamente revolucionária. Et qu'il est le vrai fondateur de la psychosomatique en France. E que ele é o verdadeiro fundador da psicossomática na França. Alors, il y a certaines idées de Marty avec lesquelles moi je suis assez rapidement entrée un peu en opposition. Mas, no entanto, existem algumas ideias do Marty com relação às quais ela muito rapidamente entrou em oposição. D'abord parce que Marty ne travaillait qu'avec la première théorie des pulsions et que donc il n'utilise absolument pas la pulsion de mort. A primeira coisa é que o Marty trabalhava principalmente com a primeira teoria das pulsões e ele não considerava suficientemente a pulsão de morte. Alors, ça a des conséquences cliniques et techniques. Parce que ça l'amène à avoir un schéma extrêmement rigoureux de ce qu'il appelle les mouvements de vie et les mouvements de mort au sein d'une seule pulsion. Isso tem consequências clínicas extremamente importantes porque isso leva a considerar os movimentos de vida e de morte au sein de quoi? Au sein d'une seule pulsion. Os movimentos de vida e de morte no contexto de uma única pulsão. Alors, la conséquence immédiate, c'est que Pierre Marty pensait que les états opératoires, par exemple, étaient la conséquence de défaillances de l'évolution dans l'évolution de l'individu. Uma das consequências, né, é que o Marty considerava que les défaillances du pré-conscient. Oui, les défaillances du pré-conscient. Que as falhas do pré-consciente se davam au sein de quoi? Que c'est des faillites au sein de l'évolution oedipienne de l'individu. Era uma falha na evolução do indivíduo. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un achèvement oedipien suffisant. Que não havia não se completava completamente o desenvolvimento edipiano suficiente. Alors, je vais vous dire, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ela não concorda completamente com isso. Parce que je crois qu'il faut voir les états opératoires plutôt comme une défense. Ela não concorda com isso porque ela considera os estados operatórios, sobretudo, como uma defesa. Une défense drastique de survie. Uma defesa drástica de sobrevivência. N'importe qui d'entre nous, si on se trouve dans un grave accident de train, de voiture, une guerre, qualquer de nós, quando a gente vive algum tipo de acidente grave de carro, por exemplo, nous allons devenir opératoires. Nós nos tornaremos operatórios. Pour ne pas devenir fou. Para não enlouquecer. Ou pour ne pas se laisser aller complètement. E para não se abandonar completamente. Donc, à partir du moment où on voit les états opératoires comme une défense drastique,
Quando se vê os estados operatórios como uma defesa drástica, ça change complètement la façon de les envisager en clinique. isso muda completamente a nossa forma de considerá-los na clínica. Ça, c'est un point absolument, ça a été mon point de divergence avec la théorie de Pierre Marty. Esse é um ponto de divergência dela com a teoria do Marty. Alors, j'ai aussi des divergences. La deuxième génération, c'est-à-dire essentiellement Claude Smadja, Gérard Schweck, Alain Fine, Jean-Paul Obadia e moi. Ela também tem divergências, né, no contexto da segunda geração de analistas do IPSO, né, o Claude Smadja, o Gérard Schweck, o Obadia. J'ai aussi une divergence parce que il y a une tendance à dire que la dépression essentielle, qu'il y a toujours une dépression essentielle avant une entrée dans la maladie. A divergência é que se considera normalmente que sempre existe uma depressão essencial antes do surgimento da doença. Et qu'il y a forcément un état opératoire qui s'installe. E que necessariamente existe um estado operatório que se instala. Alors c'est souvent vrai, mais pas toujours. Isso é verdadeiro frequentemente, mas nem sempre. La psychosomatique est beaucoup plus complexe et on ne peut pas la réduire à des schémas, dépression essentielle, état opératoire. A psicossomática ela é bem mais complexa e não é possível reduzi-la simplesmente a depressão essencial e pensamento operatório, estados operatórios. J'ai présenté une vignette clinique hier à la Société où justement c'est un patient qui fait des somatisations massives, brutales. Ela apresentou uma vinheta clínica ontem de um paciente que fazia somatizações maciças e brutais. Sans jamais passer par la dépression essentielle ni l'état opératoire. Sem nunca ter passado pela depressão essencial e pelos estados operatórios. Alors, à partir de ce cas, moi, mon hypothèse, c'est que à cause de traumatismes précocissimes d'avant le langage, a hipótese dela é que por causa de traumatismos muito precoces antes da linguagem, anteriores à linguagem, ce patient aurait une facilité à la désintrication des pulsions brutales. Por causa dessas falhas, esse paciente teria uma tendência a uma desintrincação brutal, uma facilidade para desintrincação brutal. Alors vous voyez, je raconte ça pourquoi? Pour vous dire que c'est vrai que c'est très important que nous ayons des théories, parce que sans théorie, on ne voit pas l'effet clinique. Ela diz isso porque ela considera que é muito importante que nós tenhamos nossas teorias, porque sem uma teoria a gente não consegue ter uma ideia da clínica. Mais il ne faut pas que les théories deviennent des dogmes. Mas é importante que as teorias não se tornem dogmas. Parce que quand ça devient des dogmes, on arrête de penser. Porque quando se tornam dogmas, nós paramos de pensar. Voilà, donc c'est vrai que ce champ psychosomatique, il est encore ouvert à mon avis, et on a vraiment de quoi continuer à penser e continuer a chercher. É por isso que ela considera que esse campo da psicossomática ainda está aberto, né? E é importante que nós continuemos a pensar e a pesquisar. Alors, je vous dirais pour terminer une chose que moi je vois comme assez simple, c'est que dans la vie de chacun d'entre nous, il y a toujours beaucoup de malheurs. Ela quer dizer, para terminar a introdução, né, que na nossa vida, né, acontecem algumas desgraças. Alors le malheur, c'est souvent la perte d'un être aimé. Oui, allez-y. Et toutes les pertes.
Essas desgraças ou essas tristezas podem ser a perda de alguém querido e todas as perdas. Alors, devant la perte, il y a, je vois pour l'instant 3 grandes voies possibles. Diante da perda existem 3 vias possíveis, 3 caminhos possíveis. Ou bien pouvoir entamer un travail de deuil, ce qui implique d'accepter la douleur et la tristesse. Uma é poder aceitar o trabalho fazer o trabalho do luto, que significa aceitar a dor e a tristeza. Ou alors, il y a la voie de la dépression mélancolique, Tem a via da depressão melancólica, qui est une solution aussi. que também é uma solução. Et la troisième solution, c'est effectivement la solution somatique. E a terceira via é a solução somática. Alors l'appareil psychique, il se défend comme il peut devant la douleur. O aparelho psíquico se defende como ele pode diante da dor. Et je suis un peu contre l'idée de faire des hiérarchies. E ela é contra a ideia de fazer uma hierarquia, Parce qu'on ne choisit pas sa solution consciemment. porque não existe uma escolha, cada um não escolhe conscientemente a sua solução. Et dernier mot, pour la psychosomatique, personnellement, moi, chercher l'étiologie de la maladie, Porque para psicossomática, buscar a etiologia da doença m'intéresse beaucoup moins que de chercher quels sont les moyens de guérison pour ce patient-là. procurar a etiologia da doença é bem menos interessante do que procurar os caminhos para poder tratar esse paciente específico. Bon, voilà, je crois que je vais peut-être m'arrêter là. Então, essa é a introdução. Agora o Vanderlei vai apresentar um caso. Ela tem a tradução em francês, então ele vai apresentar tudo e depois a Marília comenta e a gente conversa. Obrigada. Obrigado.